Boa noite a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu gostaria de refletir sobre o tema da impaciência. Infelizmente, é algo que acomete a maioria de nós, hora ou outra, nas nossas vidas. Eu queria começar lá pelo texto de Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha o que diz: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeis, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. O conselho que o Senhor nos dá por meio do apóstolo Paulo aqui é que nós sejamos humildes e mansos o suficiente para nos suportarmos uns aos outros em amor. Tem dias que são as pessoas da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso círculo social, familiar, que estarão chatas e insuportáveis, não é mesmo? Mas em outros dias seremos nós que teremos que ser suportados, porque ninguém é 100% agradável todos os dias. Então, aqui o apóstolo nos chama a praticarmos o chamado, nosso chamado, que é nos suportarmos em amor. Lá em 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Lá em Gálatas 5 diz que elenca, a paciência como um dos frutos do Espírito Santo. Inclusive, em muitas traduções é colocado o termo longanimidade, nos mostrando que ser paciente é ter pavio longo e não pavio curto. O pavio longo é o que condiz com o caráter do Espírito em nós. Nessa época de pandemia que estamos vivendo, a nossa paciência está sendo provada também. A nossa capacidade de resistir e de esperar o desenrolar das coisas e não nos inquietarmos. E o que acontece quando não temos paciência? Quando somos vencidos e acabamos deixando o estupim ficar curto mesmo. Isso acaba acumulando angústias e inquietações na nossa alma. Sim, mas Jesus nos chama a ir até Ele, Ele diz: Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque impaciência atrai impaciência. E muitas vezes a impaciência ela é praticada justamente pela sobrecarga que nós temos, pelo cansaço excessivo, Quando nós estamos assim com o sono atrasado, por exemplo, nós tendemos a ser muito mais impacientes do que quando estamos descansados. Mas aqui Jesus também não fala só sobre o cansaço físico. É também aquele cansaço emocional, aquele cansaço espiritual. Porque nós sabemos que para quem está em Cristo, o inimigo não dá tréguas. Então muitas vezes nós nos colocamos com a alma e com o espírito cansado também. E assim somos presas fáceis para a impaciência. Mas o Senhor diz: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ir até Jesus, dobrar os joelhos diante dele num momento de cabeça quente. É como entrar num banho naqueles dias que a gente chega do trabalho suados e cansados. E quando a gente entra no chuveiro, só de entrar já é uma bênção. E quando saímos renovados. Então, às vezes, quando você se deparar com alguma situação de irritação, vá até Jesus. Sai de cena quando você perceber que não vai dar conta mesmo de suportar aquela situação. Dobre seus joelhos e ore, tome esse banho espiritual e relaxe a sua alma. Assim,
você será aliviado. E você não desanimará na caminhada, porque Jesus também disse algo muito importante. Ele disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Ele já nos advertiu sobre isso. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim, não é um conselho, é uma ordem. Ter bom ânimo é uma ordem. E essa ordem nós temos que aplicá-la justamente naquelas horas difíceis, naqueles momentos de irritação. Dias atrás eu tive uma situação aqui com meu filho, que eu senti que o sangue subiu a minha cabeça. E quando eu vi que estava à beira de perder a paciência, eu saí de cena e fui orar. E aquilo de fato foi como um banho. Um banho para quem está precisando relaxar, um banho depois de um dia cansativo de trabalho. Aquilo foi um banho espiritual para mim. E então, quando nós percebemos que não é possível, que está difícil, que aquele cansaço faz com que percamos a paciência, então é hora de sair de cena e voltar somente depois, quando estivermos capacitados para exercer a paciência. Então eu te convido a fazer esse exercício nesse dia, que você seja abençoado, que você possa praticar essa longanimidade e essa paciência, e com certeza todas as pessoas que estão ao seu redor colherão bons frutos disso, e você colherá frutos de paz. Amém.